Vou ver com vocês agora a segunda e a quinta questão da lista de volumes. Uma questão é para calcular o volume de um prisma hexagonal regular e a outra a área e o volume de um cilindro equilátero. Bom, quando é solicitado para calcular o volume de um prisma, nós já sabemos que o volume de um prisma ele é dado pela multiplicação da área da base vezes a altura do prisma. Nesse caso, a altura do prisma é dada, ela é 5 raiz de 3. Então, esse lado aqui, como a gente supõe que ele é um prisma reto, então a altura é 5 raiz de 3 centímetros. E o perímetro da base é 24 centímetros. Bom, com o perímetro da base, o perímetro é a soma de todos os lados, então a gente coloca 2π igual a 24. Bom, eu sei então que o hexágono tem 6 lados, e se é um prisma hexagonal regular, todos os lados têm a mesma medida L. Então, eu sei que 6 vezes L, 6 vezes o lado, é igual a 24 centímetros. Daí, um lado é igual a 24 centímetros, que é o meu total, a soma dessas 6 medidas. Então, um lado desse é eu pegar o perímetro, que é 24, e dividir por 6. Então, cada lado desse mede 4 centímetros. Com essa informação do lado, eu consigo encontrar a área da base. E aí, então, eu já vou calculando o volume aqui, certo? Vou dizer, então, que o volume é a área da base. A área da base de um hexágono, ela pode ser calculada como sendo 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso porque o hexágono é regular, ou seja, todos os lados são iguais. Então, vamos explicar isso por H, que eu já tenho aqui, que é 5 raiz de 3. Então, agora é só mesmo uma questão de substituir. Então, o volume vai ser 6 vezes o lado ao quadrado, o lado já achamos que é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, vezes raiz de 3, vezes 5 raiz de 3, dividido por 4. Ora, esse 4 ao quadrado aqui, que é 16, quando eu divido aqui por esse 4, dá 4. Então, o volume ficou 6 vezes 4, que é 24, vezes o 5, vezes a raiz de 3, vezes a raiz de 3. 24 vezes 5, eu sei que vai ser 120. E esse raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a mesma coisa que a raiz de 3 vezes 3, que é a raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Toda vez que temos duas raízes com o mesmo índice e o radicando é igual, a resposta vai ser, né, se a gente tem duas raízes quadradas, na verdade, e elas estão se multiplicando e o radicando é igual, quando eu multiplicar as duas, vai dar o próprio radicando. Então, dá o próprio 3. Então, o volume é 360 centímetros cúbicos. Esse é o volume do hexágono. Indo para a próxima questão, que é a questão 5, ele pede para calcular a área e o volume. Então, a área e o volume de um cilindro que ele diz que é equilátero, de altura 10 centímetros. Então, a primeira coisa realmente é saber o que é um cilindro equilátero. E um cilindro equilátero, ele satisfaz a seguinte característica: a altura dele é igual ao diâmetro. Então, essa seção transversal forma um quadrado. O diâmetro é o dobro do raio. Então, na verdade, eu posso dizer que a altura do cilindro equilátero é igual a 2 vezes o raio. Bom, como ele fala, então, que essa altura aqui é igual a 10, a gente pode deduzir que 10 centímetros é igual a 2 vezes o raio. Conclusão, o raio é 5 centímetros, porque 2 vezes o raio é 10 centímetros, então o raio é metade disso, o raio é 5 centímetros. Daí dá para calcularmos a área e o volume. A área de um cilindro equilátero, ele vai ser a área das duas bases.
Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Bom, a área da base nós sabemos que é π vezes o raio ao quadrado. E a área lateral nós vimos em sala que é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura do cilindro. Então, a gente pode até colocar o 2π vezes o r em evidência. Quando eu divido aqui 2πr ao quadrado por 2πr, vai sobrar um raio aqui dentro, né? Mas, aqui, quando eu divido 2πrh por 2πr, vai sobrar h. Então, a fórmula da área do cilindro pode ser escrita assim também. Então, a área vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 5, vezes o raio, que é 5, mais a altura, que é 10 centímetros. Então, a área vai ser 2 vezes π vezes 5 vai dar 10π, 10 vezes π, vezes 5 mais 10, 15, 10π vezes 15, que vai me dar 150π centímetros quadrados. Essa é a área do cilindro. Para calcular o volume, como ele tem duas bases também, o volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base eu já sei que é πr ao quadrado, então vai ser π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, 5 ao quadrado, 25, vezes 10, vezes π. O que vai me dar 250π centímetros cúbicos. Esse seria o volume do cilindro.